Sejam bem-vindos a mais um programa, podcast, prorrogação, o jogo continua. Eu sou o Igor Guimarães, proprietário da Orian Joias, a sua empresa de fabricação de joias personalizadas. Antes de começar a falar, eu quero falar que hoje nós vamos abordar temas muito importantes, como todos os outros episódios, mas vamos abordar principalmente como o esporte pode servir de trampolim para novos negócios ou para oportunidades de negócio no pós-carreira ou durante a carreira. Antes de começar, quero agradecer aos patrocinadores, a Orian Joias, a minha empresa. Quero agradecer ao Vaca Burger. O Vaca Burger hoje está literalmente aqui no nosso estúdio de gravação, no Cajá Audiovisual. Vale a pena falar também, estúdio lindo, Cajá Audiovisual. Ao Vaca Burger, então, vocês vão conhecer hoje durante o programa, o Felipe. Quero agradecer também a Fimpra Detetização. A Fimpra é um dos parceiros nossos. É uma empresa especializada em detetização, controle de pragas e limpeza de caixa d'água. A Antonieta Festas, ao Bora Baião, uma comida que a gente diz que é a comida nordestina carioca, comida maravilhosa. Então vamos lá, quero apresentar os convidados de hoje. Cara, muito feliz de estar podendo apresentá-los. Eu vou trazer participantes aqui, cara, são pessoas incríveis, mas hoje em especial são pessoas que eu conheço, sei lá. Felipe eu conheço há mais de... sei lá, jogamos contra quando eu tinha 12 anos. Eu vou falar a minha idade não, mas eu tenho há muito tempo. Alanzinho eu conheço também há muito tempo. Nós somos criados no mesmo bairro, então. Exatamente. Alanzinho, Felipe Lima, dois caras sensacionais. Alan, fala um pouquinho brevemente da sua trajetória e como é que é empreender hoje na Vertical Sport, a sua empresa. Você é um dos sócios. Fala um pouquinho aí pra gente. Primeiro, quero agradecer o convite aí. Prazer imenso estar aqui. Você é um amigo já e contar um pouco da minha história, né? Vamos lá, poucos sabem, eu comecei no Flamengo com 9 anos, né? Tive uma trajetória quase da minha toda categoria de base no Flamengo. Passei por várias situações lá, vários jogadores juntos, né? Então, assim, tive uma escola maravilhosa que foi o Flamengo. Então, assim, da forma que eu saí não foi como eu esperava, mas só tenho a agradecer o período que eu passei lá, que foram 12 anos de muito aprendizado. Então, assim, tanto que me fez vencer pelos ensinamentos que eu tive lá dentro. Então, jogou com um monte de fera, né, lá? Um monte de fera, cara. André Bahia, Felipe Melo, Ibson, GV, que hoje tá na Band também. Tem a galera boa também. Entre outros, né? Ibson, se você tá aqui, a galera toda, todos, só fera. Então, assim, foi muito bom esse período. Então, assim, de lá, andei pela Noruega, passei um período difícil depois que eu saí do Flamengo também, né? Que fui mandado embora. Mas, assim, depois fui pra Noruega. 3 anos e meio, de muito aprendizado também, de sucesso também. E depois Turquia, onde que eu fiquei mais tempo, que foram 7 anos. Lá na Turquia, tu era rei, né? Lá... Dizem que era o Alex Cabeção, depois era o Alanzinho, Felipe. Sabia dessa? O homem tirava onda, né? Eu tive a sorte, né, de ficar lá um tempinho, fiquei alguns bons anos na Turquia lá, roendo o osso, mas o homem era embaçado, né? Foi bom, foi um período maravilhoso lá. Maravilha, maravilha. Felipe Lima, meu irmão, caraca, velho. A gente jogou muito contra. O CFZ batia muito no Madureira ali. Depois mudou. Depois mudou um pouquinho. Mas com 10, 12 anos, meu irmão, o Felipe já tinha 1,90 m, já era forte. Ele pegava a bola no gol, na defesa ele levava até o gol. Era difícil. Filipão, meu irmão, fala um pouquinho aí. Primeiro, obrigado, galera. Tá nessa mesa aqui com 2 amigos é bom demais. Parabéns pelo trabalho. Cara, eu vivi da bola durante um tempo, né? Mas até pouco tempo, pro tempo que hoje o pessoal trabalha com futebol e tem jogador indo até seus quase 40, passando dos 40 aí. Comecei no CFZ, tive uma passagem lá por Xerém, né? Fui criado de Xerém lá, rodei um pouquinho, bato no Botafogo já próximo ao subprofissional. Aí Papai Joel me deu aquela força, né? Papai Joel depois aquela moral. Muita gente, E aí depois rodei um pouquinho, rodei alguns clubes pequenos do Rio. Foi quando eu fui pra Geórgia. E aí depois de um ano na Geórgia eu vou pra Turquia. Aí na Turquia, cara, foi legal, foi um período maravilhoso. Foram anos de muito aprendizado. É um futebol que, pra quem não conhece, é uma liga gigantesca. É um mercado enorme. Milhões de divisões, né, Alanzinho? Exatamente. Top. Profissional e tudo mais. E de lá eu tomei a decisão eu tive um movimento um pouquinho diferente, assim, né? Eu tive um acesso a outras oportunidades, né, um pouco cedo,
eu já estava estudando, porque na época, na verdade, eu queria ser empresário de futebol, né? Eu já pensava disso lá, Legal, moleque, diferente assim, de muita gente, né? E eu comecei a estudar o turco lá. Que maneiro, cara. E, pô, é um idioma difícil, né? Bem difícil, cara. É um idioma difícil. Eu comecei a estudar, eu já falava inglês e eu falei, cara, vou ficar por aqui, vou trazer jogador de lá pra cá, né? Vou fazer meu negócio aqui. Só que surgiu o comércio na minha família. O meu irmão se meteu nesse mercado de franquia. E aí, a gente vai falar disso mais à frente aí, tu vai me contar um pouquinho mudou. disso daí. É exatamente, do campo para o negócio, né? Literalmente. O Alan um pouco diferente, a gente estava conversando aqui em off, né, Alan? E aí, você até falou um negócio aqui bem marcante, que é um conselho que eu acho que você vai dar aqui para todo mundo. Já no processo de transição de carreira, como é que foi essa parte de transição aí, sair do esporte profissional para empreender? No teu caso foi um pouco diferente. Porque tu não saiu tu não parou e já foi empreender. E aí tu falou aqui, fala aí o que você disse aqui pra gente. Então, você tinha perguntado, né, da minha transição, sobre a vertical, né? Então, cara, a gente nunca... O jogador de futebol em si, a gente nunca fica preparado pro depois, né? A gente pensa ali de viver um momento ali, isso atrapalha um pouco. Até, como eu falei, no meu período, a gente não tinha muito acesso à internet, então não tinha muito acesso a esses cursos, a gente não falava muito sobre isso, né? Então, hoje em dia é muito mais falado. Então, para mim, foi muito difícil, né? Essa transição de você precisar encerrar o seu ciclo como jogador de futebol e você ter uma trajetória em outra profissão, em outro projeto, né? Isso foi muito difícil, porque me vi perdido em algum período, né? Porque a frase que eu falei, que eu mais me arrependo de ter falado, não me arrependo, mas assim, no sentido de que não deu certo, foi: agora vou aproveitar minhas férias, vou curtir. E acho que, assim, me perdi nesse sentido de curtir muito, entendeu? Assim, não de sair muito, tô falando no sentido de esquecer, só curtir férias, né? Eu não teve esse processo pós-carreira de pensar em ser treinador, pensar em empreender alguma coisa, ou ser empresário. Não estudei, então, assim, eu foquei nas férias. As férias, foi vivendo as férias. Vivendo as férias, e foi mês. Então, assim, acaba você não mais se encontrando, você vai achando que você não é capaz de fazer aquilo. Então, assim, foi bem difícil pra mim, porque você não quer encerrar aquele ciclo de ex-jogador, né? Cara, você precisa matar isso, mano. Você precisa se despedir, nem que seja com uma despedida como em campo, com os amigos, ou então escrevendo uma carta. Literalmente o jogo continua. Exatamente. O objetivo do podcast é exatamente esse, gente. É despertar em você que hoje é atleta ou tá na transição, ou que tá começando uma carreira, que você já comece já pensando no futuro. Por quê? Porque vai acabar. Uma hora vai acabar. Seja com 25, com 23, com 30, com 35. E você falou na tua época, hoje em dia você tem faculdade EAD, você tem cursos online à distância, você tem cursos de inglês, a gente vai abordar aqui, que eu quero saber de vocês sobre isso. Como foi jogar fora do país, a comunicação. Tem gente que sai daqui hoje em dia já sabendo falar a língua para qual lugar que vai. Tem gente que sai daqui sem saber nada e aprende lá. Então, assim, na nossa época, na tua época, não tinha essa facilidade de você fazer um EAD, de você fazer um curso online, de você foi mesmo na raça e na coragem. Nem a comunicação, né? No caso do Alan, a comunicação com a família já era difícil. Imagina estudar. Exatamente isso. Então, assim, da forma que eu fui, assim, eu fui pra fazer teste na Noruega, né? Então, assim, eu fui sem saber nada do país, sem saber nada da língua, sem saber como é que seria. Então, assim, fui tentando voltar, porque do período que eu tinha saído do Flamengo, fui mandado embora, fui jogar em Brasília. Quando eu saí do Flamengo mandado embora, eu fiquei... Vou resumir um pouco dessa história, segue né? baile. Então, beleza. Se você já sabe, o Felipe também sabe um pouco, sabe que eu sempre fui um cara considerado promessa no Flamengo, então fui dos meus 9 até o último ano ali na época era juniores, né? Sendo assim, aquele cara que vai estourar no profissional. Era então, o craque, assim, era o novo camisa 10, novo 10, novo Zico, matéria falando que era o novo Zico, todo mundo falava que você vai chegar, os amigos falando que isso aqui é craque, então você... E é mesmo. E é mesmo. Quem viu sabe. Errou, quem viu sabe. Embora. Então, assim, eu creio... Então, assim, eu passei minha categoria de base toda não me preparando para o profissional. Então, assim, eu sempre escutava isso e falava assim, uma hora vai acontecer. E quando aconteceu... Foi um estalo, eu não estava preparado e você fica assim, caramba, como é que vai ser? Aí já começa a ver que você não está preparado, né? Porque você começa a se perguntar,
Como é que vai ser? Será que Ai, meu Deus, chegou o meu momento, o que eu faço? Como é que vai ser? Aí você começa a fazer muitas perguntas, já viu que você não tá preparado, né? Você não entra confiante. Hoje em dia a gente tem muito acompanhamento psicológico, a própria base dá muito. Na tua Imagina. época não tinha muito disso. né? Tinha, mas assim, ninguém dava muita importância, né? Entendi. Isso é bem claro. Então a gente foi você mesmo ali. É você com você mesmo. Você com tua família te apoiando, tem assim. E, enfim, quando eu cheguei, não aproveitei minha oportunidade, confesso, não culpo ninguém. Ah, porque o treinador te mandou embora, aqueles bobrinhos você sempre Sim, tenta sim. achar culpado, né? Hoje, lógico, hoje é muito mais fácil, porque até tive um sucesso depois, né? Mas assim, não culpo ninguém, porque te mandou embora por isso, que não foi bem. Assim, não aproveitei minha oportunidade em 2003, 2004, janeiro, chegou o Abel Braga, me mandaram embora do Flamengo, entendeu? Passei o período todo de 2004 sem jogar, desisti do futebol. Eu só ficava jogando pelada, assim. Isso é uma lição para quem tá assistindo, gente. Porque acontece com muitos atletas, até essa transição. Você ficar sem jogar um ano, hoje em dia, é muito difícil. Ainda mais que tem gente que acontece por causa de lesão. O Felipe também teve umas lesões de futebol, né? E aí, isso pra tu é tremendo. Essa Não, assim, pra mim foi muito mais difícil, porque o período que eu saí do Flamengo foi o período que todo mundo começou a jogar, que tava comigo, criado junto, né? Tipo, jogando junto ali, Ibson, André Bahia, Felipe Melo, o Anderson lateral. Tipo, uma galera tava começando a jogar. Então, assim, você não se via, era pra estar ali, você tu que era não 01 não tava. Não dava. Então, assim, eu dentro de casa vendo na televisão. Então, assim, foi bem depressivo esse período de um ano, que eu não queria nem tocar em bola. Assim, eu não queria jogar bola, sabe? E a família falou, não, você tem que jogar. E você ainda escutando, assim, aquela fase do... era craque, mais um. Tipo assim, que jogava muito não chegou, entendeu? Eu fiquei esse ano todo escutando isso. Pra mim foi bem depressivo, sabe? Fiquei mal, assim, não queria tocar em bola. Aí que surge a oportunidade de ir pra jogar no Paranoá, num campeonato lá em Brasília. Cara, foi divisor de águas pra mim, né? Porque passei por várias situações de jogar em time pequeno, vindo do Flamengo, considerado craque. Lá você sai do zero com 19 anos, não lembro, na época, com 20, 19. Então, assim, morando em cima de uma serralheria, escutando as histórias de jogadores que jogavam com você, que 5 filhos, não tinha comida em casa. Então, assim, aí, pra mim, foi divisor de águas, assim, cara, aqui eu preciso me preparar, porque eu sei que vai surgir uma oportunidade depois. Foi a tua escola. Minha escola, total. Porque eu vivia no Flamengo e sempre... aqui, tipo, mimado ali. Mimado, assim, tinha tudo que queria, ganhava chuteira toda hora, Sim. empresário em cima. Enfim, então pra mim foi muito... Foi difícil, mas foi um aprendizado. Tanto que, quando eu levei o empresário que me levou, ele tinha falado assim, cara, você vai ficar aí morando nesse alojamento, em cima da serralheria, durante 15 dias eu te mando lá pro hotel. Porque como eu vinha do Flamengo, eu falei, não, vou te botar no hotel. E quando ele voltou depois de 15 dias, eu falei assim, cara, não quero ir pro hotel, eu quero ficar aqui. Quero ficar aqui, porque eu não sei o que aconteceu ali. Deus falou assim, cara, você precisa passar por esse processo, precisa escutar histórias, precisa... Caraca, fico até arrepiado, irmão. Então, assim, pra mim, Deus me colocou ali pra eu criar casca, entendeu? Porque eu sabia, e todo momento que eu tava ali, eu tinha certeza que a oportunidade ia aparecer depois, entendeu? Maneiro. Então, assim, foi mais ou menos isso. Era passagem ali, literalmente. Passagem foi rápida, então, assim, joguei o campeonato lá e depois saí. Depois surgiu a oportunidade da Noruega, que foi já outro capítulo também, já outra história. Filipão, fala pra mim, irmão. Como é que foi o momento? Como você falou aí, você já foi um pouco diferente, tu já vinha se preparando. Tu falou pra mim off, tua mãe era professora de inglês. Exato. Você já tinha um bom entendimento, já morou fora, já estava preparado, o estudo sempre, a educação sempre esteve presente na tua vida. E aí foi mais fácil na hora de tomar a decisão. Assim, lá em casa, minha mãe começa na área de educação como professora de inglês, né? Depois ela se formou e virou coordenadora de escola e tal. E na época que eu mudo, quando eu começo a jogar bola, na verdade foi uma decisão de uma criança de 12 anos, né? Com 12 anos tem uma criança. Eu tinha a oportunidade de seguir no colégio de aplicação da UERJ, meu pai era funcionário da UERJ, estudando e tudo mais, ou cair pra dentro da bola, né? Vira pra um moleque de 12 anos que quer jogar bola, quer estudar, eu quis jogar bola. Aí fui estudar. Mas, assim, eu não tive a trajetória na base, apesar de joguei, sempre tive destaque e tal, mas eu não era o craque. Nunca fui. Eu sempre fui um ótimo jogador, dedicado pra caramba. Sabia o que queria. Eu sempre quis muito. Legal. E eu acho que o fato de querer muito me ajudou. Assim, eu nunca fui de uma família pobre, né? Eu nunca fui daquela família que passou necessidade, que era a única escolha. Mas eu queria pra caramba, queria mais do que os outros, corria mais, então tinha que dar 10 piques, eu dava 11. Era aí. Eu era aquele jeito. Me assim. identifico muito com a tua trajetória também. Então assim, e no final, né, porque o corpo cobra, eu comecei a ter algumas questões físicas
Eu sempre fui um jogador de muita força e tal, de questões físicas. E quando eu comecei a perceber, eu falei assim, cara, o dia que eu tiver meu declínio físico, eu vou ter dificuldade de continuar jogando. E aí eu comecei a olhar com outros olhos para as oportunidades em volta. O meu irmão, ele começou a cair para dentro desse negócio de franquia, e aí ele começou a fazer as coisas dele. Calhou de mais ali na frente os nossos caminhos se cruzarem profissionalmente falando. Mas eu comecei a estudar turco na época, eu já falava o inglês ali, e comecei a olhar para o lado, assim, o empresário que eu tinha relacionamento, eu já começava a perguntar algumas coisas, pô, mas e como é que eu faço para que prova que eu preciso fazer? Como é que é para eu trazer um jogador de lá para cá? Comecei a comer pelas beiradas ali para ver o que dava para fazer, o que não dava, e eu pensava assim, cara, a hora que eu ficar de saco cheio disso ou que o meu corpo não aguentar mais, eu já tenho que começar no dia seguinte. Já tava malandro. O que eu falo para todo mundo que assiste aqui, gente, vocês têm que estar aonde vocês estiverem, atentos às oportunidades futuras ou presente. Porque eu digo aqui, dou alguns exemplos. Às vezes o cara tem na família o pai tem algum mercado, tem um mercadinho, tem uma mercearia. Pô, tu já pensou em trabalhar com teu pai, administrar o negócio do seu pai, fazer crescer? Sim, falando de franquia, a gente então tem que estar atento ao que está acontecendo. E não, eu vou ser jogador e tá tudo certo. Exato. E aí, calhou, em 2013, meu irmão entra pro mercado de franquia, trabalhando com o criador do Grupo Rão, né? Legal. E ele começa a trabalhar na primeira loja, que era lá na Zona Sul. Em 2015, a minha mãe fala assim, cara, por que a gente não abre a nossa? E isso eu ainda jogando bola, assim. Eu vou abrir a nossa, Serginho, vamos fazer tal, a coisa tá tão legal. Na época o delivery estava começando a tomar um formato diferente. Não era assim, era muito tradicional, delivery de pizza. Era pizza. De resto, não tinha muito essa parada. E a gente, em 2015, abre a primeira nossa loja, que era nos fundos de um salão de beleza, ali na Salinópolis, na Taquara. E a gente começa. Eu venho de férias no meado de 2016. Na Turquia teve uma confusão lá de um golpe militar, uma guerra, esse negócio lá. Eu não consegui vir no mais férias. Vim no ano seguinte, no meio do ano, de 16. Cara, e aí conheci a loja e ali mudou. Ali a chave virou. Ali eu falei, pô, que parada diferente. Eu não imaginava que as pessoas pediam delivery, assim. Não era hábito, não era um hábito de consumo que todo mundo tinha na época. Hoje já é, né? Principalmente pós-pandemia, né? Então, assim, ali aquela chave virou. Eu falava, que coisa curiosa. Uma pessoa que nunca nem sabe onde minha loja é, olha meu telefone, olha a foto da minha comida e me liga. Olha que coisa. Assim, e aí eu fiquei 45 dias de férias e eu fui pra loja todos os dias. Caraca. Eu peguei um panfleto velho que tinha, destaquei ele e fui pra Mananciais panfletar. Caraca. E ficava, e me apaixonei por aquilo. Virei pra minha mãe e falei, isso já era um atleta de futebol, porque tu já tinha jogado na Turquia, já tinha se realizado. Sim. E aí você deu start e falou, cara... Mãe, é isso que eu quero fazer quando eu parar. Volto pra Turquia e continuo. No final do ano, vem pra passar o Natal. Aí foi Deus. Mas foi Deus mesmo. O muçulmano, né, o Natal deles é culturalmente diferente, então eu vim, passei Natal e ia voltar. Quando eu chego no Santos Dumont, o primeiro voo atrasa, o segundo, porque o primeiro atrasou, eu perdi a conexão do segundo voo, no terceiro voo deu overbook, e no quarto voo a porta do avião não fechou. Caraca, meu. Foi assim, foi nessa sequência. Ali eu falei, cara, papai do céu me falando alguma coisa. Já cheio de medo, né? Volta pra casa. Se eu entrar nesse avião, esse bagulho não cai, eu tô morto. Aí eu falei, cara, é alguma coisa que... E aí eu decido parar de jogar futebol pra cuidar das lojas. E, cara, era uma loja muito pequena na época. Mas era uma lojinha muito pequena que eu tô falando assim, eu não tinha o faturamento, sei lá, de 30 mil reais. E ali eu caí de cabeça. Em janeiro de 2017, eu assumo a minha primeira loja, que era o Sushi Rão de Jacarepaguá. E eu transformei uma loja que vendia entre 30 e 40 mil numa loja que vendia 480. Que isso? Trabalhando entre 2018 e dezembro de 2019, foi todos os dias trabalhando, ir pra loja sem parar. Já te cortando, qual foi a tua maior dificuldade nesse período? Fazer as pessoas acreditarem em mim. Eu era um moleque de 20 e poucos anos, muitos dos meus funcionários eram mais velhos do que eu, então era mostrar para as pessoas que eu não estava brincando de ser dono. Ali foi a minha maior dificuldade. Fazer as pessoas acreditarem em mim, um garoto sem menor capacidade. Tu consegue trazer alguma coisa do que o esporte te deu para esse momento? Então, tudo. Disciplina principalmente. Disciplina. Maneiro. O esporte
né? Assim, ali o futebol me ensinou a acordar cedo, a dormir cedo, a comer certo, foi isso, a disciplina e para além da disciplina, o que o Alan falou, assim, acreditar. O Alan, ele falou, cara, eu tinha certeza. E é uma certeza inexplicável. Você acorda sem a menor certeza, mas dentro de você é aquela sensação assim, cara, a oportunidade vai acontecer. Acho que todos nós já vivemos alguma coisa. É inexplicável, mas é aquela certeza. Assim, Felipe, mas que certeza? Eu falei, cara, não sei, mas eu tinha certeza que aquilo ia dar certo. Minha mãe falou assim, cara, você é um completo maluco. Tu tá na Turquia, tu ganha um salário. Sim. Não era um salário, não, mas eu ganhava um dinheiro. Um salário que você se sustentava, juntava dinheiro, fazia dinheiro coisas, e tal. Você é doido? Que você vai largar tudo? Eu falei, eu vou largar tudo. A gente passa muito. Eu vivi isso em 2021. Eu já tinha minha empresa desde 2014. Em 2021, a Lívia estava grávida do segundo filho. E aí eu falei, cara, vou parar. Eu falei, vou parar. Tô abrindo um escritório aqui perto da nossa casa. Nós somos no Recreio dos Bandeirantes, todos nós, né? Falei, vou abrir o escritório aqui agora. Que isso, que maluco. Eu falei, busca aluguel. Tô parando de jogar. Ela, caraca, tô parando de jogar, vou abrir o escritório. Cara, e foi o que tu falou, de faturamento. É isso. Tu sai de um faturamento... A minha empresa era uma renda extra, porque eu ganhava dinheiro no futebol, tinha acabado de vir da Albânia, tava jogando, como você falou, ganhava um dinheiro que a gente sustentava, juntava e tudo mais. Mas eu falei, vou parar. Por quê? Pensando no futuro. Falei, cara, daqui a 4, 5 anos a minha empresa vai estar num nível... Se eu continuar jogando, que não vai estar. E aí é Deus que toca na gente. Foi mesmo. O meu time, porque eu peguei ali, assim, entre 2015 a 2019, eu caí de cabeça, e foi quando, do final de dezembro de 19, assim, que foi... Eu falo sempre 19, porque foi o ano que eu e minha esposa, depois de anos, a gente casou. Então depois de muito tempo a gente casou, né? Então, assim, tomei jeito, casei, e em dezembro de 19 eu ganho o prêmio de melhor franquia de comida japonesa. Que maravilha. Não, assim, então ali foi um divisor, assim. Em 2018, eu assumo em 17. Em 2018, eu abro a minha segunda loja, que é o Sushi Hall de Realengo, no dia do meu aniversário. E no ano seguinte, no mesmo mês, também de fevereiro de 19, eu inauguro a Pizza do Rão Jacarepaguá, a terceira loja. Então, assim, foram 17, 18 e 19, foram 3 anos, assim, que eu... Que maneiro. Explodi de dedicação, assim, né? De acreditar, vai dar certo, vamos conseguir. E foi a virada, assim, pra mim, na minha vida. E deu certo. Deu. E hoje tem o Vaca Burger aí, que já vai contar. Já a gente conta essa história. Bachola, fala aqui, irmão. Como nasceu a Vertical Sports e qual é o propósito dela hoje? Tu falou aqui pra mim, pô, achei sensacional o que tu falou da Vertical. Não, então, assim, a Vertical são de 2 amigos de infância, né? De Thiago e Daniel. São 2 amigos de muito tempo. Vizinho de porta, né? Também tem uma história linda também, de superação, de coisas que passaram pela vida. Hoje, graças a Deus, estão bem. Então, eles já tinham uma empresa, no caso, né? Já vinha antes, eu entrei depois. A Vertical já estava funcionando. Sim. Eu entrei depois, mas eu entrei como um ex-jogador, né? Trouxe para agregar valor à empresa, hoje que você faz exatamente, como ex-jogador, contar histórias, mais um pouco para os atletas, né? Então, assim, eu sou como captador também, então tem uma função. Então, a empresa agrega, assim, não só na função de falar de futebol, né? Como tem psicólogo, tem assessor financeiro, engloba vários fatores dentro da empresa que hoje é necessário para um atleta mostrar para esses atletas que a vida não é um morango, né? Como você falou. Eu acho que todos nós já moramos eu já morei embaixo de arquibancada, tu já morou em cima de serralheria, Felipe também tem as histórias dele, todos nós temos. A vida não é esse morango todo que eles acham que é. E mesmo assim, eles ainda desacreditam, né? Mesmo você contando tua história, mostrando como é que é, ainda sentem, sim. Mas assim, essa é a nossa função lá, cara, mostrar um pouco como funciona o futebol hoje, tá sendo muito mais... Cara, eu quero que você aborde um tema aqui que você falou, que é a realidade, tá? Eu, graças a Deus, não passei por isso, mas eu conheço várias pessoas que passaram. Você chegou a comentar aqui que você teve até depressão nesse período que você parou de jogar e achou que iria curtir as férias e aí ficou perdido. E aí já voltando no objetivo, hoje você é preparado para fazer o que se faz, você fez cursos, você se dedicou. Sim. Não é, eu sou um ex-atleta, você é empresário e tá tudo certo. Não, você buscou conhecimento, né? E para poder até... fazer transações, enfim. Então, hoje você se especializou, ocupou sua cabeça com algo bom e hoje você produz e eu acho que o principal objetivo do podcast aqui é a gente trazer orientação, trazer sabedoria para as pessoas que não viveram ainda o que a gente já viveu, mas que vão viver, mas que não precisem viver por estarem sendo orientados, né? E aí me fala um pouco desse período de depressão,
como é que foi? Em que momento que foi? Você identificou, buscou auxílio? Cara, foi difícil porque você nunca imagina que vai acabar, né? Você sabe que vai sempre existir, vai ser sempre jogador de futebol, vai sempre e hoje a gente escuta muito, né? Hoje a gente escuta muito assim, se prepara, é a cadeira curta, vai acabar, o que você vai fazer depois? Você escuta muito isso, né? Hoje, na minha época você não tinha muito isso, né? De falar que para se preparar, sua carreira vai acabar. Você escuta assim, vamos viver, vamos curtir. Então, assim, minha esposa foi fundamental também, assim, sempre me apoiando. Legal. Ela é uma pessoa super inteligente. Então, assim, ela que ficou me incentivando depois para eu voltar, assim, cara, vamos fazer alguma coisa, eu começar a estudar, vamos ver como é que você vai se encontrar, porque para mim, cara, você não se encontra, você não consegue se encontrar. Eu não tive o time, você fala assim, cara, que você é empresário, mas como é que estuda? Mas caramba, você começa a ter depressão, apesar de você... O que é ser empresário? O que você tem que fazer? Não sente útil, né? Porque eu nunca fui jogador de querer ser treinador, eu não tenho um perfil, não gosto de campo. Sim, eu nunca tive essa vontade. Então, assim, cara, o que eu posso fazer? Então, assim, também não tive outros incentivos, assim, tipo, como ele teve também da família, meu pai era ex-militar, minha mãe dona de casa. Então, assim, de casa não teve empreendedorismo, tipo assim, vamos abrir um restaurante, vamos fazer. Então, eu não tive esse incentivo. Então, era, assim, normalmente o futebol... como você já jogou muito tempo ali, o caminho seria o futebol, ser empresário, ser treinador, que geralmente é esse, né? Mas eu admiro muito as pessoas que tem, como você tem tua empresa e tem empresa fora do futebol e conseguiu levar isso pra frente, né? Então, assim, pra mim foi depressivo demais, eu não me sentia útil, achava que eu não conseguia. Então, assim, aí volta aquilo lá atrás, com 18, 19 anos, quando tu é mandado embora, que tu se sente um então, lixo. O meu vazio, então, assim, e tu financeiramente estabilizado. Estabilizado, e não é dinheiro, entendeu? Não é dinheiro. Que você fala assim, cara, posso viajar, mas não era isso. Você pode viajar todo final de semana, que não é a mesma coisa, entendeu? Você precisa ser útil, entendeu? Você precisa produzir. Você precisa produzir, entendeu? Então, assim, foi bem difícil isso. Você fala assim, cara, não consigo. O Bento já existia nessa época? Não, já. Já tinha um filho, então, ainda assim, tinha isso. Cara, mesmo que você passe o maior tempo que você tá... Você tá sendo, você é pai, né? Então, assim, papai, você tá sendo maravilhoso pai. Mas, cara, pra você, o que você tá fazendo pra você? Você tá produzindo o que você precisa ser útil. Então, assim, e eu preenchi meu vazio como assim, mas eu joguei 15 anos, então, assim, sou jogador ainda. Então, assim, você não criava você ficava empurrando sua carreira. Sim. Tipo assim, não, você ficava jogando pelada, você falou achando que tava jogando aí, então você ficava empurrando um pouco isso. Então, assim, pra mim foi difícil e até me encontrar nessa empresa lá na Vertical. Que bom. Os dois amigos me ajudaram, minha esposa foi fundamental também de estar ali me apoiando e falou assim, cara, vamos estudar, vamos pegar esse caminho aqui. Então, foi legal. Que bacana. Só pra puxar aqui um adendo. Na Turquia, como é que era a comunicação? Tu aprendeu alguma coisa do inglês, do turco? Tu se virava, chegou lá com aquele trauma e não sabia nada e vambora? Então, assim, não me preparei, vou falar da Noruega, porque a Noruega foi a escola ali. Foi a escola. Então, assim, quando eu cheguei na Noruega, cara, eu não sabia nada de inglês, só aquele de colégio, né? Aquele inglês bem básico, né? Então, assim, quando eu cheguei lá, quando eu assinei com o clube falou assim, cara, não temos condições de pagar um tradutor, de ter tradutor no clube, vamos pagar um professor de inglês para você durante o período de 6 meses. Mas é só campo, não é para falar para você, nada, tipo, escola, é só campo, só para falar que você tem que falar com o treinador, como você tem que falar em campo. Então, assim, eu falei, cara, entrei de cabeça. Falei, cara, eu vi que era fundamental aprender a língua, né? Sobrevivência, porque eu acho que depois dali abriu várias portas, assim, de comunicação, de você interagir com os atletas, ir pra rua, poder comprar as coisas sozinho, sempre depender de alguém. Então, assim, caí de cabeça, depois de 6 meses já tava... E além de eu aprender, ia escutando, eu não estudei com livro, então, assim, foi meio falado, meu inglês aprendi falado, né? Então, assim, depois que eu aprendi, depois de 6 meses, já tava ensaiando já uma entrevista. Maneiro. Então, assim... Depois de 1 ano ali já tava falando bem, tanto que depois de 3 anos e meio, quando eu ganhei um prêmio na Noruega de melhor jogador, já tava agradecendo em inglês. Assim, foi muito top. E assim, que pra mim, fundamental foi aprender a língua, não local, mas o inglês, né? Que hoje eu levo o inglês pra todo lugar do mundo. Então, assim, pra mim foi fundamental a língua, foi bem difícil, mas depois que aprendi a língua, pra mim foi um divisor de águas ali também. Sensacional. Cara, muito bom ouvir um pouquinho, vamos continuar já esse bate-papo maravilhoso. Tocou a campainha ali, eu acho que chegou o Vaca Burger pra gente. Isso. Eu acho que chegou.
Vamos Quando receber chega aí. assim, alegria. Vamos dar uma pausa aqui rapidinho e a gente vai voltar já já aí falando um pouquinho mais da trajetória de vocês, o quão importante é não perder o foco, né? Mas vamos rolar um pouquinho de resenha, vocês contarem algumas histórias aí, mas não perder o foco o propósito do podcast, que é trazer hoje o que o esporte vai agregar para você no pós-carreira e o momento aí de vocês identificarem, ó, agora é a hora de eu parar, como foi o Felipe, falou, cara, ainda teve os sinais divinos, né, do avião, mas vocês estarem atentos para poder se prepararem para o pós-carreira, porque isso realmente é fundamental. Até aqueles que não tô com 20 anos, pô, não tá assim, vale a pena insistir, não vale a pena, tem gente que tem suporte por trás, quem não tiver, cara, tiver a oportunidade de trabalhar, vamos lá, o futebol, seja ele dos 12 aos 19, aos 18, vai te dar muita coisa, o esporte te dá muita coisa. Eu digo futebol porque nós estamos falando, somos 3 ex-atletas de futebol, mas o esporte em si te dá muita coisa. Então é isso, a gente volta já já, gente. Um abraço. Voltamos aqui, cara, nesse programa delicioso, tinha que ter algo delicioso, né? Vaca Burger. A honra ter aqui o Vaca Burger e o cara que inventou o Vaca Burger. Tá aí o homem, Felipe Lima. Filipão, conta um pouco aí, a gente já bateu bastante papo aqui, tu falou tua experiência no Rão. O Rão foi uma escola para você como franqueado, como ali uma filial. E aí agora vem o Vaca Burger, 5 meses de existência, os caras chegaram pesados, cara, delicioso, uma proposta diferente. Ele me contou cada coisa aqui que eu não posso revelar, mas os caras chegaram chegando. Assim, dentro do Rão, até expus para você que hoje eu encerro, no dia de hoje, eu encerro uma trajetória de 10 anos de Rão, né? E foi minha faculdade, vamos dizer assim, foi a minha faculdade. Eu nunca tinha participado, não tinha negócio, empreender, assim, não era uma coisa da minha família, mas surgiu essa oportunidade e eu vivi de uma forma muito intensa, assim, o Rão me ensinou muito, assim, foram anos de franqueado, fui diretor na marca, assim, né, participei do processo de criação, de gestão, estudei bastante, né, me deu a oportunidade de estudar, fiz minha faculdade de marketing e num determinado momento, né, um amigo de muitos anos me apareceu com essa possibilidade, assim, com esse desejo de fazer um negócio diferente, mas um negócio que ele não tinha conhecimento algum, né? E ele falou, Felipe, cara, tem alguma ideia? E se a gente fizer? E aí tu me conhece, né? Meu irmão, pilhadaço, né? Vendi a minha ideia da forma mais apaixonada possível. Falei, cara, tem uma ideia de fazer um negócio assim, assado, é uma dark kitchen assim, mas eu acredito no modelo desse, né? No layout assim, assado. Eu tenho uma marca de comida nordestina que eu acredito que a gente possa fazer, né, democratizar, e é uma comida saborosa pra caceta e que tá se provando no mercado. Ainda tem isso, gente. Desculpa te interromper, eu não falei. O Bora Baião. Além do Vaca Burger, tem o Bora Baião. Então você aí é um dos patrocinadores, você aí pode entrar lá, Bora Baião. O Instagram é @Bora Baião. @Bora Baião. Entra lá. Uma comida nordestina completamente diferente. Vocês estão... A gente trouxe um formato, né, cara, popular, assim, para democratizar essa comida de alguma forma, para dar acesso, para fazer as pessoas tirar aquele coisa de, o almoço de domingo. Não. Cara, comida nordestina é comida brasileira, é comida de todo dia. E o Vaca surgiu... Assim, eu sempre tive vontade de ter uma hamburgueria, primeiro que é o produto que eu mais gosto, que eu mais amo. Se eu tivesse que escolher um delivery, seria de hambúrguer, porque é o que eu gosto pra caramba. Ainda mais assim. Eu adoro. E sentei com a galera do nosso time de criação e aí comecei a brifar eles do que eu queria. Assim, cara, eu não quero fazer uma hamburgueria, eu quero fazer um fast food, eu quero que a galera, que as crianças se identifiquem, eu quero que as famílias se identifiquem. Eu quero fazer assim, o Vaca, ele tem que fugir do industrializado, mas ser um básico muito bem feito, assim, né? Com preço acessível para todo mundo poder comer e comer mais de uma vez por semana. E aí comecei a falar uma série de coisas, de ideia que eu queria fazer. E eu tinha ideias completamente diferentes de nome, até que o nosso head de marketing trouxe essa pérola, Vaca. Eu falei, cara, golaço. E agora tem o Vaca Peixe? A gente tem o Peixe Vaca que a gente lançou. No. A gente fez o Peixe Vaca, que a gente trouxe na Semana Santa, né? Pra Páscoa. Que foi o Peixe Vaca e o Vaca Cal, que foi o de chocolate, que esse aí estourou.
um absurdo. E a gente trouxe o Romário para fazer a propaganda do peixe vaca, né? Que não tinha melhor do que fazer propaganda de peixe do que o peixe, né? O peixe é o... E a gente aproveitou num gancho que a gente teve nos últimos 2 jogos da eliminatória. A gente tava lá com placa, né? No jogo da seleção. E aí trouxemos, né? Que a gente tá invicto, a gente não perdeu ainda com a seleção. E a gente trouxe o Baixo para fazer essa propaganda. E o cara, o impacto dele é um absurdo. Você que é novo, que não percebe o tamanho do Romário, esquece. O homem no momento que ele falou que o Vaca é bom, esquece. O Romário é diferente. Que maneiro. É diferente. Que maneiro. Cara, e aí nessa rede de apoio, quando você surgiu o Vaca, você tinha a sociedade no ramo, abriu, hoje você literalmente está oficializando, está deixando de fazer parte do grupo. E eu falo muito da família, né? Porque a gente... Não adianta, vocês são atletas, estão começando... Não quero que vocês saiam amanhã casando, não, tá? Mas se for casar, Orian Joias. Mas eu digo da família, né? Eu tenho certeza que a todo momento, tanto você, Alan, como você já falou aqui anteriormente, da Dayana, como você e a tua esposa também, a todo tempo com vocês, Sim. né? Assim, o nome Bora Baião foi criação dela, inclusive. Aí, maravilha. O Orian também, tá? Foi da minha esposa. Eu cheguei em casa, porque o Vaca surge numa conversa de futebol, né? Lá onde a gente volta e se encontra na pelada, ali no Novo Rio ali. E o Bruno, entre um intervalo e uma pelada outra, o Bruno me chamou, a gente sentou, acabou que a gente nem voltou pra pelada, o papo foi indo. Ficamos até 1 da manhã batendo, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos construir assim, vamos assado, mas aquela loucura. E vocês vão ter o prazer de conhecer o Bruno, né? Filho do saudoso velho Apolo, porra, a lenda. E ele é tão visceral quanto eu, nessa coisa de, meu irmão, tem que fazer, mas vamos botar o pé lá embaixo, atochar o pé no acelerador. E eu cheguei em casa 2 da manhã, virei pra minha mulher e falei, acorda. Ela, o que eu falei? Não, acorda que eu preciso falar. Falei, cara, tinha uma reunião com o Bruno, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Meu irmão, ela sentou comigo. A reação dela é, que isso? Ela levantou, minha mulher, tinha que acordar 6 da manhã. Ela levantou e falou, sério, então vamos procurar um nome. Abriu o chat GPT e começamos a... Não, um nome assim, nome assado, pá. E aí ela pescou um daqui, pescou dali, e falou, cara, o Bora Baião. Bora Baião vai ser o nome. E aí eu levei a ideia do Bora Baião e o Vaca, do hambúrguer, a gente ainda tava meio assim, mas o nome foi criação dela. E aliás, assim, que nome, cara, que pega muito. Não, total. E a gente queria fazer uma coisa meio bora, quase que chamando, né? Tipo, chama, tipo, bora Baião, bora comer isso aí, vamos pedir isso aí, né? E o pessoal deve ficar no restaurante, assim, bora Baião. Bora Baião. Vamos pedir bora. Galera, vamos pedir um bora. E assim, a gente começou, a primeira unidade foi em Jacarepaguá, inaugurou em dia 7 de fevereiro. E a gente tá indo pro 5º mês, assim, é a explosão de venda. Que legal. Explosão de venda. Que legal. Top demais, pô. Bachola, vamos lá. Vou direcionar pra você aqui um pouquinho, que eu quero ver tua voz. Tu tem muita história pra contar. A gente se conhece há bastante tempo, mas assim, quando a gente para falar mesmo, muita coisa, a gente tá sempre na resenha e não... muita cara, coisa, a gente ouve tanta coisa, assim. Eu acho que eu poderia fazer um programa com cada um, sabe? Que teria muito conteúdo, cara. Tô feliz demais de ter vocês aqui. Com certeza. Muito obrigado por vocês terem aceito estar aqui comigo. Cara, eu quero te fazer uma pergunta aqui mais direcionada, mais diretamente para você. Se você pudesse dar um recado pro Alanzinho, pudesse voltar no tempo e você fosse o Alanzinho de hoje, qual o recado você daria pro Alanzinho lá de 18, 19 anos, 17 anos, com 15? Qual seria esse recado? Qual seria a sua observação? Minha observação seria, cara, consigo, porque foi uma coisa que eu vejo que foi forte nisso pra mim. Cara, se prepara que a oportunidade vai acontecer, entendeu? Seja uma vez, seja 2 vezes, seja 3 vezes, mas esteja preparado, porque comigo foi assim. No Flamengo eu não me preparei, não estava preparado e não me preparei, confesso. Não culpo, porque fulano treinador não gostava, não. Eu tive a oportunidade, apareceu e eu não aproveitei a oportunidade. Tanto que na segunda vez que apareceu, eu falei, dessa vez eu vou me preparar. Então essa lição que eu falava que eu teria, se eu tivesse um conselho para dar, seria: Alanzinho, se prepara que a oportunidade vai aparecer e vai ser grande. E prepara para coisa grande, entendeu? Assim, e muitos não se preparam por fato de achar que nunca vai acontecer, sempre achar culpado, né? Falar assim, cara, eu tô falando do futebol porque engloba aqui. Sim, mas o treinador não vai me dar essa oportunidade. Eu escuto muito isso, né? Muito porque o treinador não gosta, porque eu tô na reserva.
Cara, O treinador não gosta de mim, tô na reserva. Tô na reserva, não tô jogando. Então, assim, e a gente tem muitos exemplos que já aconteceram de jogadores que não sempre foi reserva a categoria de base toda. Tem jogadores que fez a base toda no Madureira, foi pro Sub-20 do Flamengo e estourou. Então, assim, tem vários exemplos. Então, assim, não é por acaso, né? Sim. Então, assim, eu acho que esse é o conselho seria Você contou aqui em off pra gente, eu queria que você contasse aqui também. E aí a gente fala, você disse que um clube menor, você teve foi a tua escola, literalmente, sim. pro jogo duro da vida, que é o que você estava no Flamengo, o mimado, tinha tudo. Sim. Quando veio a pancada, tu não estava preparado. E aí tu fez uma escola num clube inferior, contou a história o cara queria te levar pro hotel e você, não vou ficar aqui. Sim. E aí tem Deus na vida da gente, né? Você fala que a história do scout, por que você foi parar lá? Conta aí um pouquinho. Não, como eu falei já, né, sobre como eu fui pra Brasília, cara, foi uma escola pra mim de vida, né, porque você acaba vivendo numa bolha que você não escuta muitas histórias, né, futebol ali, então, assim, em Brasília eu escutei várias histórias, assim, de famílias, né, de dificuldades, né, que você te impressiona, né, ali eu vi muita coisa, eu falo assim, cara, eu tava no Flamengo, tinha tudo na mão ali, não aproveitei. E tu vê o esforço do cara fazendo pra chegar, com todas as dificuldades, a minha mãe tá lutando, sem reclamar. Eu falei assim, cara, esse período aqui eu não vou reclamar de nada, não vou reclamar da chuteira, não vou reclamar do campo, não vou reclamar da bola, que eu tenho que ir andando treinar, vou esquecer o que tem pra trás, vou ver o que tem pra frente, as oportunidades que vão acontecer. Então, bem, foi uma escola absurda. Então, assim, e as coisas vão acontecendo. Não tem explicação, Deus coloca coisas que você não vou saber explicar, eu vou falar aqui 1000 vezes, ninguém vai entender. Então, só vivendo isso. Que foi do DVD que eu falei que quando eu cheguei, a época era DVD, você mandava o DVD, todo mundo assistia, falava, cara... Então, o scout do clube recebeu 10 DVDs pra assistir, ele colocando, ele me contou isso depois de 6 meses. Só soube depois de 6 meses já 2 meses, já bem adaptado. Ele falou assim, agora que você tá adaptado, você já tá... Vou te contar uma história aqui. O cavalo tá andando, vou te contar. Eu peguei os DVDs pra assistir, de vários jogadores, e acho no mínimo tipo uns 10 ali, mais ou menos, e só o teu rodou no meu DVD. Impressionante, só o teu rodou. Então, assim, ali já me impressionou, falei assim, cara, alguma coisa tem. Quando eu assisti o teu DVD, era muito bom. E eu não quis mais assistir os outros, eu não queria mais ver. Eu falei assim, cara, vou comprar outro aparelho. Sem paciência, e eu falei assim, cara, eu vou comprar outro aparelho, não quero não. Esse aqui vai ser o que eu vou apostar. Isso, falei contando que isso me chamou a atenção, me surpreendeu da forma que você conduziu os treinos, como você foi aqui, tudo dando certo pra você. Então, assim, ele falou... A bola de neve que a gente fala, né, é um ciclo, gente. E hoje, eu vou voltar aqui ao Felipe, ele falou, hoje ele tem um negócio, o Bora Baião e Vaca Burger, com um cara que conhecia ele há muito tempo, mas sabia quem era a pessoa dele, por causa de como ele era como pessoa, um cara correto. O cara falou, meu irmão, vamos acelerar. Hoje o cara é investidor do projeto do Felipe, juntos, né, mas ele é o principal investidor, porque ele conhecia você. Se tu fosse na tua trajetória de vida, um cara... sem vergonha, vagabundo, mau caráter. E Deus olha pra isso, né? Não, então, ele falou que tem pessoas que estão vendo o teu esforço, o teu trabalho, né? Como ele falou, tem gente que tá vendo... No caso dele foram pessoas, no teu caso foi Deus. Então, que viu quanto tava disposto e também Deus coloca pessoas queria. Pra te mostrar também, pra você ver. Como eu fui pra Noruega, foi um empresário que me assistia no Flamengo. Tipo assim, cara, eu sempre fui teu fã, não sabia quem era o cara. Cara, eu tô com um teste pra você fazer, eu sou o seu fã. Eu sempre quis te levar para os lugares, ninguém deixava eu chegar em você, porque você... Era blindado. Era blindado, assim. E eu tava assistindo você, eu sabia que eu ia ter a oportunidade de te oferecer para algum clube. Então hoje chegou de eu chamar pra Noruega fazer um teste. Você quer ir? E você estava disposto ainda a fazer teste. Exatamente. Eu já ouvi histórias de pessoas, e eu tenho essa história também, mas aí eu tenho que ser entrevistado. De pessoas que não quiseram fazer teste no mesmo momento que eu fui. E eu fui para Portugal porque eu aceitei fazer um teste em Campo Grande, numa pelada que 2 empresários estavam aqui. Eu tenho pessoas que estavam comigo que não quiseram fazer o teste. Então, assim, é o quanto você estava disposto a poder conquistar seus objetivos. E tem um cara lá em cima que não dorme. Então, vocês também... Eu ouvi muito durante a minha carreira, não treina para você, é só para você, treina para Deus. Deus está vendo o que você está fazendo. Então, é mais um aprendizado, gente. Lógico, a gente vai falar de vários aprendizados aqui durante todos os episódios. Mas tem gente que vai precisar viver e vai ter gente que vai precisar apenas assistir e ter sabedoria. Exatamente. Mas é assim, a gente está aqui para pelo menos transmitir essa mensagem. O nosso papel é esse aqui, tentar ajudá-los. Filipão,
tem algum recado que você daria pro Felipe hoje, se tu pudesse sentar? Tu hoje, o Felipe de antigamente. Felipe, tu falou que tu teve bastante apoio, teve muita gente te cercando. Tem algum recado que fala assim, cara, hoje eu fiz aquilo, não faria, daria esse recado? Pro Felipe de 15, 16, 17 anos, o Alan falou, né, o se prepara é uma realidade. Se prepara, e é o se preparar independente do tipo de preparo, né? Seja no estudo, seja num bom relacionamento. Exato. Seja do corpo. Sim. Seja do corpo, eu, enquanto atleta, eu me garantia muito na minha condição física. E, é claro, eu fui esperto ali, fui inteligente, eu olhei para as oportunidades e aproveitei. Mas, de repente, essas oportunidades poderiam não ter sido muito claras. Elas poderiam ter sido de uma forma diferente. E qual era a minha preocupação? Eu falei, cara, a minha máquina ia acabar primeiro que a dos outros. Eu comecei a ver que eu não tinha cuidado do meu corpo como eu deveria ter cuidado. E eu sabia, falei, cara, eu tô com 26, 27, não vai durar muito não. Até os 30 e alguma coisa, já cheio de dor no pubis, hérnia de disco, e todo cheio de problema. E aí? Né? E aí, cara, quando eu senti que a hora que eu não tivesse mais a vantagem física, o meu jogo ia ser prejudicado, eu ia fazer o quê? Eu não tinha uma canhota fera, que nem do homem aqui do lado. Não tinha. Eu falar, corta pra cá, não todo tinha, mundo vai falar. mas, pô, eu era muito forte, muito voluntarioso, era bom no alto, era aquele jogador ali que tinha uma imposição física, e que no futebol turco, pô, me deu uma visibilidade, uma projeção. Mas, cara, imagina você com 29 anos, 28, sei lá, que é mais ou menos, eu parei com 26 para 27. Imagina se eu não tivesse mais. É muito novo. Sim. Tem jogador que com 28 tá estourando o auge. E eu já tava sentindo que fisicamente eu não ia ter uma vida muito longa. Então eu falo, cara, se prepara, cuida do teu corpo, cuida da tua cabeça. A parte psicológica é fundamental. Falei da minha mãe, né, cara? Assim, a minha mãe, eu sempre tive ela como referência. Minha mãe ela começou como professora de inglês pela oportunidade do emprego, mas minha mãe é psicóloga de formação. Hoje ela é psicóloga da Fundação da Infância e Adolescente. Que legal. Assim, ela ajuda muita gente, né, de comunidade, essa galera, assim, jovem que passa por dificuldade de família e tudo mais. Então, ela foi um suporte gigantesco. Óbvio, meu pai presente pra caramba, sempre tive família muito presente ali, mas foi um apoio, né, ali que eu tive. Sim. Cara, acredita na, assim, sabedoria ali, de escutar, aprender, não se deslumbrar, pezinho no chão. Porque, cara, não tem como você não se deslumbrar. O pé no chão tem é difícil, como, né? Mas o Alan falou do momento dele na base ali, que ele sempre foi um jogador de promessa. Eu, com 19, 20, quando eu sempre quis, e quando eu cheguei, né, que em 2010, que eu jogo ali, que eu sou profissional, que a gente é campeão carioca, que eu me vejo no Maracanã, cara, é natural. Mas se ele deslumbrou muito ou pouco, tá bom, não importa, mas se algum deslumbre você tem, você vai se perder, né? A diferença é como você vai lidar com isso, o tempo que tu vai botar com o teu pezinho de volta pro chão, né? E eu tive isso. Isso foi um fator determinante na minha vida. Se eu fosse sozinho, talvez o resultado fosse completamente diferente. Eu tive mãe, eu tive esposa, eu tive pai, que volta aqui, calma aí, peraí. Meus pais nunca precisaram que eu, não, toma aqui pra pagar as contas. Não. Isso, a realidade do Felipe vai muito com a minha também. Graças a Deus a gente vem de famílias que puderam dar esse apoio pra gente, mas que realmente não é a realidade. Não é a realidade. Então, pra você que não é a realidade hoje, se prepara. Foi o que o Alan falou, que Felipe, se prepara. Hoje você tem inúmeros cursos online. Eu pretendo trazer aqui em algum episódio o Alfredo Sampaio, da Saferj. A Saferj tem inúmeros, estou falando do Rio de Janeiro, inúmeros cursos. Eles são os maiores incentivadores que eu já vi em relação a ex-atletas e atletas que estão atuando. Você tem cursos da CBF, você tem... Enfim, hoje se você tem a Universidade do Futebol fazendo propaganda dos cursos aí, mas não tem problema, é para ajudar. Nós temos inúmeros cursos online para você que quer seguir no esporte, para você que não quer. Faculdades EAD com mensalidades baixíssimas, entendeu? Que você pode seguir, então se preparar. Vocês viveram, nós vivemos concentrações onde as pessoas só queriam brincar, jogar celular. Hoje em dia tem o celular, na nossa época ficavam na resenha. É importante sim estar na resenha, sim,
Mas tira o seu tempo para você se preparar, para você estudar no momento de concentração, no seu momento de lazer. Vai fazer um curso de idiomas, entendeu? Porque você não sabe o dia de amanhã. E o dia de amanhã, a única certeza é que o futebol vai acabar em algum momento na vida de vocês. Então, estejam preparados para tudo. O jogo continua, é exatamente isso. A vida não para. Pelo contrário, você vai viver mais o pós-carreira do que a sua carreira. Então, você tem que estar preparado. Você não se preparou lá para ser jogador? Se você acha que se preparou para ser jogador, você tem que se preparar muito mais para viver a vida pós-carreira. Nós tivemos aqui exemplos hoje do que o Alan falou, de depressão, momentos ruins da vida, sem saber, com dinheiro, financeiramente estável, com filho, mas tinha um vazio dentro dele. Agora eu quero fazer uma pergunta. Quero que vocês contem alguma resenha aí engraçada. Mas quer contar já? Já tem alguma resenha aí na tua cabeça, Felipe? Tem aí, Alan, alguma coisa que bom, eu tive alguns episódios diferentes, né? Conta aí alguma da época do Botafogo. Eu tava no Botafogo na época do sequestro do homem, né? Do Somália. Ah, é? Conta essa história aí, então. Conta essa história aí. Nessa época, pô, o cara é diferente. Mas, cara, assim, eu tive alguns episódios bem divertidos assim com o Joel. O Joel era um cara especial. Papai Joel. Todo mundo ama ele. Até eu amo sem conhecer. Figuraça. O Joel era um cara... Pô, eu lembro uma vez que eu tava chegando na concentração e eu morava perto do Antônio Carlos. Antônio Carlos, Felipe, leva meu carro que eu preciso fazer não sei o quê. Aí eu tava de carona, eu dirigindo. Cara, só que era um carrão muito diferente, né? Pô, eu acostumado a dirigir Palio, né? Cheguei lá, quando eu fui estacionar, eu não sabia que o freio de mão era no pé. Aí, olhei para um lado, não achei o freio de mão, me distraí, o carro andou e bateu no carro da frente, cara. O carro do Joel, não acredito. Caraca, o carro do Joel. Muito eu bom. Falei, meu Deus do céu, cara, quando chegou na pré-eleição, e aí, pô, não, o que falaram pro Joel, o carro do Antônio, o carro bateu no teu carro ali, tá? Só que eles não sabiam, cara, eu que tava dirigindo. Meu irmão, o homem me sacaneou demais. Bom, não vai jogar. É por isso que dirige o Palio. Não vai jogar. Não tá preparado. Não tá pronto. Muito bom. Tem alguma aí, Bachola? Cara, tem uma do Flamengo. Não sei se vocês lembram quando invadiram a Gávea. Lembro, claro. Quem é que não lembra? Então, eu tava na... Pô, Thiago... É mesmo, Bachola? Porque eu completava treino naquela época de base. Você vai sobe pra completar. Aí, caralho. Caraca, invadiram o campo. Eu lembro que embaixo da Gávea ele tem a arquibancada, então embaixo do lado esquerdo, pro lado direito era o vestiário, e o outro era o departamento ali. Meu irmão, aí, tipo assim, você ficar sentado, você fala assim, pô, eles não vão invadir, não vão vir com... Vão só fazer fogos. Aí Júlio César, Tisson, todo mundo... Todos eles, aí, tipo assim, todo mundo começou a correr. Aí eu falei, cara, não vão me pegar não, né, cara? Da base ninguém me conhece. Não sabe só nem que, tipo assim, vão tá pegar com roupa do Flamengo. Vamos começar pelo pequenininho. Aí eu falei assim, eu vou correr. Aí todo mundo correu. Beleza, aí eu corri pro vestiário e me tranquei numa sala. Todo mundo trabalhando na sala. Tipo assim, nem vi que o cara baixava a cabeça. Só via fogos lá dentro. Todo mundo gritando, não sei o que. Aí os torcedores vão pegar, não sei o que. Aí eu lembro que ele falou assim, cara, a gente vai matar o Leandro Piu-Piu. Leonardo Piu-Piu, lembra do Piu-Piu? Leandro Machado. Leandro Machado. Eu falei, cara, que não, meu Deus de Deus, vai pegar o cara. Irmão, quando olha quem tá do meu lado. Logo você, né? Ele tava chorando do meu lado assim, caraca. Aí eu falei, vou morrer, tu eu vou junto. Eu vou morrer por causa do Leandro Piu-Piu. Eu achei que tava protegido ali, cara. Ele tipo assim, ele cheio de medo. Eu falei, cara, não é possível, cara. Parou logo do meu lado. Cara, assim, muito bom. Sensacional, sensacional. Cara, eu parei muito consciente, assim, tipo, muito satisfeito. Mas talvez seja a única coisa que eu sinta saudade. Isso, né, cara? É a convivência com a galera, poder encontrar a galera. O Diego, né? Ele hoje trabalha secretário de conservação do governo, do Eduardo Paes e tal, vereador e tal, jogou com a gente no CFZ e tal. Outro dia, ele pediu vaca e aí, né? Pô, pedi e tal, aí brincou comigo, caindo no teu papinho, vou pedir aqui. Aí, na hora eu falei, cara, já pediu? Tem alguma restrição? Aí a resposta dele, voltar pra marcar. A restrição é só voltar pra marcar. Minha restrição é voltar pra marcar. Essa é a única saudade que eu tenho. Cara, que dos amigos. É muita coisa. Quando encontra é bom demais, né, cara? É bom demais. A gente que tem vários amigos em comum. Cara, é bom demais. Gente, estamos direcionando para a fase final aqui do nosso programa. E eu quero fazer mais uma pergunta aqui. Nesse momento, tá muito legal. Onde é que é o jogo mais duro? Dentro de campo ou no mundo dos negócios? Fala aí, Felipe. Cara... Pergunta boa, difícil, né? Assim, eu vou falar assim, eu tive mais dificuldade jogando,
porque eu acho que eu me preparei melhor para empreender. Pô, perfeito. Muito bom. Eu tive mais dificuldade. Eu tive que fazer mais força para ser um jogador profissional do que para empreender. Empreender, eu acho que eu me preparei melhor e aí eu acho que eu tive muito bom. mais êxito, assim, né? Pelo menos êxito mais rápido. Sim. Mais rápido, assim. Agora no futebol, cara, eu tive dificuldade, assim. Eu precisava correr mais que os outros, eu precisava me dedicar mais do que a maioria. Eu não fazia aquilo não era natural de, craque. O dom, igual o cara que tá do teu lado. Eu era bom. Eu era bom. Mesmo assim, eu era bom, assim, mas para empreender não. Para empreender, eu acho que casou. Eu me apaixonei por aquilo e me identifiquei com aquilo e, cara, me encontrei. E aí fui, óbvio. Teve uma parcela gigantesca de transpiração também? Teve. Sim, óbvio que teve. Sim. Mas eu tive mais dificuldade para me manter enquanto atleta ali. Cara, sempre foi, meu irmão. Era osso. Não é mais volantão. Sim. Pô, meu irmão. Cara, corria pra todo mundo. Era dos pianos, né? Carregador. Éramos. Legal. Bachola. Diz aí. Como já contei, né? Pra mim, com certeza foi... Apesar de eu ter muitas dificuldades, né, no futebol, né? De passar por várias situações difíceis mesmo. Então, mas assim, pra mim foi fora de campo, né? Porque você não tá preparado pra situações. Então, assim, o novo te assusta. Então, assim, você tem que fazer coisas que você nunca fez. No futebol, você sempre tem pessoas atrás de você, fazendo coisas pra você. Então, assim, você esquece um pouco das suas responsabilidades, né? Mas, assim, da mim foi difícil. Você é tudo novo, você tem que começar do zero, tem suas responsabilidades, coisas que você tem que assumir mesmo. E como, cara, esse nome aí é fundamental. Isso aí, cara, o jogo continua. Então, assim... Eu nem lembro. Amor, quem fui eu ou foi você? Então, bem que, tá vendo? Cara, mais um. Eu vou falar aqui já dos aprendizados. Mais um aprendizado pra você. Eu frisei meu olhar e no jogo continua, cara. Porque é verdade. Casem com uma mulher sábia, cara. Entendeu? Tenham muito cuidado. Mas agora, falando sério, vocês que estão na transição 18, 19, júnior profissional, não encontrem qualquer mulher em qualquer lugar e casa de qualquer forma, não, porque a mulher tem que servir pra isso. Eu sou grato à minha esposa, porque se tudo que eu tenho hoje, que a gente tá construindo, cara... Eu digo que não tem dos 70 a 30, não tem, é 70 ela e 30 eu. Eu vou, boto a cara, mas 70% de estrutural, organizacional e quem pensa é sempre ela. E mais uma. A Orian Joias foi ela que criou. O podcast Prorrogação, Deus tocou no meu coração que eu tinha que fazer algo para ajudar essas pessoas, porque eu ouvi amigos falando para mim, cara, o que eu vou fazer quando eu parar? E cara, tem que ajudar essas pessoas, tem que ajudar esse meu amigo. E aí eu falei, cara, vou fazer um podcast e vou falar sobre essas coisas. Então tá aí. Mas o Prorrogação eu acho que foi eu, tá? Não sei. Mas ela falou que foi ela. Mas o jogo continua, foi ela. Não lembro. Eu juro que a minha cabeça é muito ruim pra isso. Mas enfim, é mais ou menos isso. Gente, chegamos no final do nosso programa, nosso episódio sensacional. Tô muito feliz. Mais uma vez, toda segunda-feira eu falo que eu tô muito feliz, porque realmente é muito gratificante estar fazendo isso aqui e com o objetivo, com o propósito que tem o podcast. A gente vai rir, a gente vai resenhar, a gente vai comer, vai matar fome, vai falar... Mas o objetivo principal é sempre passar para você que tá aí do outro lado. Quantos anos você tem? 18, 20, 25? Tem diversos jogadores morando em Portugal, como eu já morei na segunda, terceira divisão. E tá lá. Hoje eu conheço algumas pessoas que jogaram segunda, terceira divisão, fizeram o curso EFA, licença UEFA, hoje são treinadores em Portugal. Então, assim, a minha mensagem é para atingir vocês que ganham pouco e que não sabem o que fazer quando parar de jogar, que não têm uma vida financeira como, graças a Deus, o Alan teve, mas que teve uma vida como a minha e do Felipe, que teve que parar, teve estrutura, mas teve que parar e teve que entrar em algum negócio ou estudar e se preparar para poder ter hoje o sustento da família. Então é para atingir vocês, abram a cabeça de vocês, observem atentamente o meio que vocês estão. Eu hoje, se eu tenho um arrependimento, eu sempre me relacionei muito bem, mas eu sempre bati de frente com o errado, que eu acho que realmente se a coisa tá errada você tem que falar, mas você tem que ser inteligente na hora de fazer isso. E eu poderia ter melhores relacionamentos com clubes se eu tivesse sido um pouco mais inteligente. Mas abram a cabeça de vocês, estejam atentos às oportunidades, às vezes empresários. Hoje o Alan é empresário na Vertical Sport, o Felipe falou também
Então, faz parcerias com empresários, dediquem um pouquinho do seu tempo, demonstre interesse para poder, se você quer ser empresário, se você quer ser treinador, faça amizade com os treinadores, auxiliares, preparadores físicos, perguntem, busquem informação, porque amanhã o dia de vocês pode ser isso aí. Hoje eu tenho um dos projetos, inclusive o filho do Alan era meu atleta, com futebol, entendeu? Então, assim, se preparem, estejam atentos, aprendam, gravem treinos, anotem treinamentos. Eu tenho treinamentos meus anotados, da época que eu jogava, esse treinamento é legal, anotem treinamentos, perguntem pro treinador de vocês que subiu da base, como é que é trabalhar com criança e tal, vocês não sabem o dia de amanhã. Então, é essa mensagem que a gente quer postar, quer deixar para vocês. Filipão, quer deixar alguma mensagem aí para todo mundo? Fala um pouco aí do Instagram de vocês, da empresa. Primeiro obrigado pelo convite, foi legal pra caramba. A gente tem tanta dificuldade de juntar amigo, né? A gente trabalha tanto, tem tanta dificuldade. Quando a gente consegue estar entre amigos, ajudando os outros, melhor ainda. Cara, o Vaca e o Bora é filho, né? E falar de filho é difícil. Então, cara, foi uma realização, tem sido gostoso pra caramba. A gente tenta criar um momento de prazer, de experiência, de oportunidade através da culinária, através da comida, né? A gente sabe que o momento de comer é um momento de comunhão ali, de família, de estar à mesa e tudo mais. Mas, de alguma forma, gerar um sentimento de pertencimento entre as pessoas, que as pessoas olhem e falem assim, pô, que legal aquela marca, aquele lugar, ou aquele espaço, enfim. É o que a gente tenta comunicar e gerar emprego, né? Acho que talvez seja a maior assistência social que a gente possa oportunizar o emprego. Então, 7 já? São 7 lojas. 7 lojas até o final do ano, quantas? Até o final do ano acho que a gente fecha 10. Aí, maravilha, 10, vai fechar. Né? Então, criar oportunidade para as pessoas trabalharem, seja um primeiro emprego, seja, enfim, uma oportunidade mais fixa. E irmãozinho, desejar sucesso. Obrigado, mano. Isso aqui que o jogo continue por muito tempo. Por muito tempo para muita gente. Bachola, deixa uma mensagem aí. Eu já falou, agradecer a oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história, da história do Felipe também. A gente nos conhecemos também há tempo aí e saber um pouco da história. Agradecer o convite e espero ter atingido muitos atletas, não só atletas, mas pessoas que estão buscando o seu caminho, sua trajetória, e dizer que o jogo continua. E continua mesmo. Se prepara que continua. Continue por muito tempo. Por muito tempo. Eu também, respondendo a pergunta que eu fiz a vocês, ao contrário de você, Felipe, eu resolvi tomar iniciativa. Eu já entendia do meu negócio, mas eu entendia da parte de produção, não entendia da parte de empresa. E aí eu fui. Hoje eu tenho me dedicado muito a entender mais da parte de empresa. Então, eu acho que para mim, hoje, empreender é muito mais difícil. Não porque a minha esposa tá do meu lado, eu fico mais tranquilo, né? Mas é muito mais difícil do que quando eu joguei. Eu sempre fui muito dedicado como você, a gente tem o mesmo perfil, a gente tinha que dar 10 piques, dava 11, como tu falou, tinha que correr 30, corria 40. Mas hoje, para mim, empreender realmente foi uma dificuldade, embora eu já estivesse no negócio, venho de família de comerciante, mas eu acho que a minha grande facilidade era relacionamento. Eu já vinha de família de comerciantes, minha mãe, meu pai, meus avós, a história da empresa através do meu avô. Mas eu sempre me relacionei com as pessoas, gosto muito de contato ao público, então isso é o que eu faço de melhor na minha empresa hoje. E o restante, a minha esposa está me ajudando a aprender a parte de números e tudo mais. Então, assim, se preparem mesmo, gente. Cara, quero agradecer imensamente a vocês, quero agradecer os nossos patrocinadores, Vaca Burger, Bora Baião, Orian Joias, Fim para Detetização, Antonieta Festas, e quero deixar a mensagem para vocês. Graças ao podcast, o Prorrogação continua trazendo histórias que inspiram. E hoje a gente teve muitas histórias aqui de superação, em alguns momentos, vaidade, de saber o momento de botar os pés no chão. Tudo que um atleta, seja ele do futebol, do voleibol, do basquetebol, do skate, do surf, vive. E nunca desistir. O Alan contou aqui que ele, dos 18 para 19, quando foi mandado embora do Flamengo, sendo comparado ao Zico em algum momento, ele ficou ali 1 ano sem jogar, mas Deus tocou nele e falou, cara, não vou desistir. E aí Deus botou ele num dos piores clubes do cenário mundial. Muitos nem conhecem o clube, se você for perguntar na rua. Mas esse clube teve muita importância na vida dele porque serviu como escola. Então, assim, se vocês acreditam, ninguém tá falando aqui para você parar de jogar bola com 18, 19 e empreender, estudar, não. Estudar, tem que se preparar. Mas se vocês acreditam no sonho de vocês, vocês têm que continuar sonhando. Mas o sonho
ele deixa de ser sonho quando ele começa a virar ilusão. Então, tentem pegar o time até quando o sonho vale a pena sonhar. A partir do momento que ele vira ilusão, eu acho que é o momento de parar. E aí, se você já estiver preparado para isso, você vai conseguir ter o jogo vai continuar mais fácil para você. Gente, é isso. Quero agradecer Cajá, o estúdio Cajá Audiovisual, sensacional, mais uma vez, toda a produção. Agradecer o Felipe mais uma vez por estar sendo um dos patrocinadores aqui. A gente faz amigos, a gente joga bola, faz amigos, leva amigos para a vida. E esses amigos são os que apoiam vocês nesses projetos. E hoje um dos amigos que eu tenho aqui apoiando com o Vaca Burger e o Bora Baião. Hoje foi o Vaca de novo, mas na semana que vem eu vou mandar ver o Só pedir, Bora Baião, que eu tô. Ele falou uns pratos aqui. Fala aí os pratos que você falou. Baião, vai. feijão tropeiro, carne de sol, né? Um dadinho de tapioca, estrogonofe de carne de sol. Estrogonofe de carne de sol. Então, gente, assim, semana que vem vai ser Bora Baião. Vou mandar chegar o Bora Baião. Mas, cara, obrigado mais uma vez. É importante ter vocês aqui apoiando o projeto. É importante ter vocês contando a história de vocês, porque são pessoas reais. O Alan é um ponto fora da curva, que era o craque, mas nós somos peões da bola. E assim, são histórias reais. Jogamos em clube pequeno e é o que mais acontece hoje em dia. Então, você que está assistindo a gente, que se identificou, compartilha, mostra para os amigos, mostra para a família. Se você é pai, tem um filho que está jogando, mostra para ele podcast, para ele ouvir a história, porque você fala, ele não acredita, porque isso é normal da adolescência. Se você está com 25 anos jogando fora do Brasil, onde quer que seja, e está ouvindo esse podcast, que você amanhã entre aí no Google, bote faculdades EAD, educação física, administração. Poxa, minha mãe tem um negócio, vou administrar o negócio dela. Marketing, tem muitas empresas, muitas faculdades EAD que você pode fazer. Idioma, você que pensa em jogar fora do Brasil com 15 anos, 14 anos, 13 anos, já começa a fazer idioma. Tem escolas aí que você pode fazer cursos online, enfim. Então o nosso papel, o principal papel do podcast é esse. Gente, muito obrigado. Mais uma vez eu vou falar, estou muito feliz. Foi mais um episódio do Prorrogação, do podcast Prorrogação. O jogo continua. Amo vocês de paixão e já conheci um pouco da história. Hoje conheci ainda mais. Amo ainda mais vocês porque são histórias realmente reais de pessoas muito próximas e a gente consegue ouvir. Vocês não ouviram nem um terço do que a gente conversou aqui, mas acho que deu para passar para vocês uma imagem bacana. É isso. Até semana que vem. Podcast Prorrogação, o jogo continua. Deus abençoe a todos vocês. Sigam, compartilhem. @podcast Prorrogação. Um beijo no coração de todos vocês. Valeu.